Olá, mais uma vez aqui reunidos com um propósito maior de poder refletirmos a respeito do espiritismo, da espiritualidade nas nossas vidas e também de como que isso pode atuar na transformação do nosso ser e melhorar a nossa humanidade, já que estamos na fase, né, humano, né? E a provocação que eu trago para a gente hoje, para falar um pouquinho aqui com vocês, é sobre, já que a gente já caminhou bastante e o nosso senso de conhecimento, né, a nossa capacidade de aprendizado já evoluiu substancialmente. Até quando teremos a necessidade de leis, de normas de conduta, né? A vida, ela tem alguma lei, né? O nosso universo tem uma forma de trabalho. E aí isso vem me fazendo pensar profundamente, sabe? Quais são as leis, de fato, que são importantes para a nossa caminhada, né? Já diz Cristo, né? Eu não vim destruir a lei dos homens. Tanto é que Cristo ele era um profundo conhecedor das leis dos homens. Conhecia tanto a lei dos homens que certa vez, ao ver aquela mulher sendo iniciando um processo de julgamento, né? Naquela época do Cristo, quando uma pessoa ela ia contra o código de conduta da época, de 2000 anos atrás, uma das formas de punição era a morte por apedrejamento. Então, a depender da conduta, uma das punições era a morte por apedrejamento. E Madalena, ela teve uma conduta que naquela ocasião era vista como uma conduta digna de ser morta. E naquela ocasião, a lei era o apedrejamento. E Cristo, como era um profundo conhecedor das leis dos homens, mas também um exemplo vivo de uma lei maior, que são as leis divinas, ele convoca os homens de maneira extremamente inteligente, olha para cada um daqueles inquisidores e pergunta, né, aos seus corações da seguinte forma: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Evocando a lei dos homens, não a lei divina. Né? Porque o pecado, a consideração do que era pecado, era uma lei criada por aquela comunidade naquela época. E o apedrejamento era a punição que era dada às pessoas que tinham determinado tipo de pecado. Então, as leis, na verdade, elas são limitantes, elas são códigos de conduta para que a gente possa, diante daquela organização, fazer sentido, né? Então, quando a gente pega a Constituição brasileira, ela só serve para o Brasil, porque ela foi criada para a lógica brasileira, diferente da Constituição americana ou a Constituição italiana, ou mesmo a Constituição chinesa, né? Quando você pega
a, sei lá, o código de conduta de uma religião X serve para aquela religião, né? Não serve para outra, né? Enfim. Mas, independente do país, da religião, da sua escolha qualquer que seja, ou de onde você esteja, todos nós fazemos parte de uma comunidade maior que é o universo. E a vida, ela habita esse universo. Então, há de se existir uma lei maior que sobreponha todas as demais, para que faça com que esse universo, que essa vida que habita esse universo, faça sentido e ela tenha um certo ritmo. E essas leis são as chamadas leis divinas, né? Ou também leis naturais, que são as leis que organizam esse universo e organizam as relações desse universo, né? E elas se dividem em dois grupos principais. Uma tem a ver com as leis físicas, né? Nós temos aí a gravidade, o calor, a temperatura, né? Nós temos a energia. Isso são fenômenos, né? Que, de certa maneira, organizam toda essa estrutura, né? E geram ações de causa e efeito do ponto de vista físico dessa estrutura, né? Mas e as relações, notadamente nós humanos, e as relações humanas? As relações humanas não necessariamente sofrem influência da gravidade, né? Mas sofrem influência de como nós nos relacionamos e como nós pensamos. Então, existe um outro grupo de leis, chamados de leis morais, e moral tem a ver, né, com o principal desafio, tem a ver com a principal meta da espiritualidade neste momento, neste planeta, o aprimoramento e o desenvolvimento moral. Então, existem normas de conduta para que esse seu aprimoramento e meu aprimoramento, para que esse nosso desenvolvimento, ele aconteça de maneira harmônica, organizada. E isso precisa valer para mim, enquanto homem, enquanto espírito, independente se eu sou do país X, Y, Z, se eu sou da religião W, X ou H, ou se eu sou da escolha qualquer que seja. Isso tem a ver com as relações, tem a ver em manter uma harmonia e um equilíbrio das relações para que o processo de progresso e desenvolvimento, tanto do planeta, quanto do universo, quanto da humanidade e os espíritos, eles possam caminhar na sua jornada, vamos dizer assim, né? Então, imagina se não tivesse nenhuma lei e cada um fizesse da forma que acha que deva fazer. Isso é uma anarquia, né? E aí não se há controle, não se há uma harmonia, não se há necessariamente um trabalho coletivo no desenvolvimento e no aprimoramento das coisas, né? Então, por isso que nós temos a necessidade humana, nós, enquanto homens, precisamos de leis, de alguma coisa que a gente, tanto eu quanto você, a gente possa olhar e falar assim, ó, isso aqui faz sentido para mim, então vamos seguir. E eu e você seguindo essas normas, esses códigos de conduta, faz com que nós dois possamos caminhar, tá? De maneira organizada, de maneira harmônica. Se não tiver isso, se eu seguir uma lei e você seguir outra, e essas leis elas não tiverem esse tipo de sinergia, naturalmente haverá um choque e em alguns momentos, né, de divergência, tá? Provavelmente a lei do mais forte, né, pode ser que sobreviva, né? Não necessariamente a lei da, né, da justiça, vamos dizer assim, né?
Então, vocês entendem que é necessário nós termos códigos de conduta, e esses códigos de conduta, do que pode, do que não pode, como é que funciona, como é que não funciona, são as nossas leis. E assim como tem nas nossas organizações aqui, nós também temos essas leis, no caso da moralidade, as leis morais, que são 10, né? Para quem não conhece ainda, nós temos 10 leis, que elas emanam, né, de acordo com o livro dos Espíritos, elas emanam, tá, da nossa divindade maior, que é Deus, né? E essas leis, elas estão gravadas na nossa consciência. Quando criou-se o espírito, no ato de criação do espírito, automaticamente grava-se na consciência desse espírito, naquela ocasião zerada, essa é a primeira informação que é colocada no espírito, são essas leis. E à medida que esse espírito vai se desenvolvendo, a gente vai verificando como é que é a nossa conduta em detrimento dessas leis. Se a gente está tendo uma conduta a favor dessas leis, a gente vai evoluindo, vai progredindo. Se a gente tem condutas contra essas leis, a gente estagna até termos experiências que nos façam entender e caminhar de acordo com essa lei, tá certo? E essas leis, minha gente, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. São 10 leis da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por último, e a mais importante de todas, ao meu ver, a lei de justiça, amor e caridade. Essas 10 leis são as leis que constituem o que dentro da doutrina espírita nós chamamos de leis morais, que fazem parte desse código maior, que são as leis divinas, tá? São as leis naturais da vida no universo, tá bem? A lei de justiça, amor e caridade é a principal de todas. Só que ela, devido ao nosso estágio de desenvolvimento, tá? Ela ainda é uma lei muito complexa, vamos dizer assim, né? Ela ainda é uma lei que exige de nós uma compreensão maior das coisas. Então, é como se dela, né, lei de justiça, amor e caridade, nós recebemos, através dos espíritos superiores, uma fragmentação de 9 pedacinhos, que ao vivenciarmos esses 9 pedacinhos, a gente tem uma compreensão e uma vivência dessa lei principal, né? Que são essas leis que eu falei anteriormente. Então, lei de adoração, gente, ela é extremamente importante. Ela é a primeira que abre as leis morais, no sentido de não da adoração, de ficarmos ali reverenciando, né? Não é isso não. A lei da adoração, gente, tem a ver com a nossa capacidade de se conectar com a nossa divindade, que é Deus, tá certo? Então, adorar a Deus, né? Inclusive, faz parte dos mandamentos, né? Do seu ponto de vista católico. Adorar a Deus tem a ver com a nossa capacidade de criar uma conexão energética e vibratória da mesma frequência e tipo da frequência divina. E à medida que a gente consegue fazer isso, a gente se conecta, a gente eleva a nossa frequência para um determinado patamar, para uma determinada área, para uma determinada situação, que nos conecta com espíritos mais superiores, e isso facilita o processo, tá, de entendimento e de recepção, tá, de sugestões, conselhos, mensagens, intuições, insights dessa, tá, camada espiritual mais elevada. Então, quando a gente entra em adoração, pode ser uma prece, pode ser um pensamento, pode ser até mesmo uma meditação. Mas quando a gente evoca essa divindade
e faz com que a nossa frequência faça isso, a gente se conecta com essa parte que facilita, tá? O nosso entendimento, expande a nossa percepção da realidade, né? Por intermédio da ajuda da espiritualidade maior, que ao tempo inteiro está conosco, tá? Mas nós só a percebemos e permitimos que ela possa nos auxiliar mediante ao momento que a gente se conecta com ela. Então a lei da adoração ela é o ponto de partida, tá? Quanto mais nós vivenciarmos essa lei da adoração, tá? Maior é a nossa capacidade de se abrir para receber esse tipo de mensagem, esse tipo de intuição, esse tipo de conselho, para que a gente possa progredir no nosso dia a dia, tá bem? Segunda lei, lei do trabalho. Gente, trabalho, não estou falando trabalho profissional não, tá, gente? É o trabalho da nossa labuta. Então, uma vez que eu recebi essas informações, que eu tenho essas intuições, seja no insight, num pensamento, num sonho, às vezes, mas isso me vem, isso alimenta a minha consciência e permite que eu tenha uma atuação melhor. De nada adianta eu ter isso se eu não efetivar, se eu não usar na lapidação, na labuta da minha caminhada. Então a lei do trabalho tem a ver com a nossa caminhada, tem a ver com a gente ter uma atitude, tá? Que a gente vá no nosso dia a dia desenvolvendo esse trabalho e mantendo, tá? Essa estrutura, né? No sentido de poder dar sequência efetiva no nosso dia a dia. Então temos que trabalhar, gente, né? Temos que trabalhar profissionalmente, mas também temos que trabalhar moralmente, principalmente, né? Nas nossas relações. Lei de reprodução, né? Ô, gente, se não tiver reprodução, né? Como é que os espíritos vão conseguir se reencarnar? Como é que os espíritos vão ter a oportunidade, tá, de se desenvolver aqui nesse estágio? Então, a lei da reprodução é algo que faz parte, né, das leis morais. Tá? Então, isso é necessário, né, para esse estágio do espírito, ele poder passar através do plano material por suas provas, por suas expiações, que é a maneira que ele vai desenvolver esse trabalho e vai se aprimorar. E para isso, já que ele recebe um corpo material, ele tem que cuidar desse corpo material. Daí vem a lei da conservação, tá? Não somente deste corpo, mas de toda a estrutura, né, da qual a gente faz parte, né, gente? Então, é preciso de conservar todo esse nosso ecossistema, a começar pelo nosso corpo. Temos cuidado com o nosso corpo, temos cuidado com esse instrumento que é através dele que se executa o trabalho, para que possa de fato se realizar e se materializar as inspirações oriundas da adoração, né? A lei da conservação e logo em seguida tem uma lei que parece contraditória, mas não é, chamada lei de destruição. Gente, entenda destruição como mudança, como transformação e não como um fim. Já disse Lavoisier, né, que foi uma pessoa fantástica no desenvolvimento do conhecimento da nossa história enquanto homens, né? Ele falava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o tempo inteiro, a natureza, tá? O mundo, o universo, o nosso organismo está em processo de transformação. A cada instante, uma célula do nosso organismo morre
e uma célula do nosso organismo passa a ganhar vida, se reproduz, né? Em um estágio da nossa vida, o volume de células que se reproduzem se dá numa quantidade maior do que o volume de células que deixam de existir. À medida que o tempo vai passando, esse equilíbrio vai se invertendo. E aí, com o passar dos anos, à medida que a gente avança na nossa idade cronológica, o nosso instrumento de trabalho ele começa a não ter tanta capacidade reprodutiva, tá certo? E aí, naturalmente, vai havendo um processo de transformação desse organismo, né? É o ciclo natural da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre, né? E isso também é o processo, se a gente observar, né, de nascer, morrer e nascer novamente, sob o ponto de vista de reencarnação. Então, para haver reencarnação, necessariamente eu preciso ter essa lei de destruição. Destruição no bom sentido, tá, minha gente? É o processo natural que essa regeneração da matéria é o que vai fazendo com que o mundo vá evoluindo e vai tendo esse equilíbrio, tá certo? Imagina se as coisas não fossem destruídas, se as pessoas não morressem, tá? A área física do mundo não seria o suficiente para estar cada vez tendo pessoa. Imagina que ninguém morresse na vida, né? Imagina a quantidade de comida que seria necessário. Imagina a quantidade de espaço físico que seria necessário. A quantidade de oxigênio, né? E por aí vai. Seria um caos. Então isso faz parte da natureza. Mudança, transformação, gente, faz parte da nossa natureza. Tanto da nossa natureza íntima, pessoal, né? Quanto da natureza de todo o ecossistema que a gente vive, né? E já que a gente vive num ecossistema, nós temos a próxima lei, que é a lei da sociedade, tá? É como que a gente consegue trabalhar pelo progresso da humanidade como um todo, não somente o meu progresso, tá? Mas de toda a sociedade, de todas as escalas evolutivas, de todas as estruturas que fazem parte. Por isso nós temos uma lei da sociedade, tá certo? Que é que normatiza isso. A gente precisa aprender a conviver, inclusive com a diferença, minha gente, tá? Entendam que a diferença é algo que vem para nós para somar. Porque aquele que é diferente a mim tem algo que eu não tenho, vê algo que eu não vejo, sente algo que eu não sinto. E a hora que eu não admito a diferença, eu simplesmente fecho a porta de poder aprender ou ver ou sentir coisas que hoje eu não vejo, não sinto, não percebo. Então a diferença ela é extremamente importante para isso. Porque sem essa diferença convivendo em sociedade, a gente não progride, que é a próxima lei, que é a lei do progresso, tá? Para haver o progresso, há essa necessidade, tá? Só que cada um faz a seu tempo. À medida que a gente vai tendo consciência dessas coisas, à medida que a gente vai vivenciando essas coisas, é isso que faz com que a nossa velocidade ela acelere um pouquinho mais. As pessoas que não percebem isso acontecendo, elas não progridem. Mas, de toda forma, qualquer que seja o nosso estágio, todos nós temos a capacidade de caminhar. Todos nós temos a oportunidade de rever as coisas. Nos é dada, tá certo? A condição para isso. Nos coloca no estado de igualdade no sentido de, não que eu sou igual a você, mas que a mesma oportunidade que você tem de progredir, eu, dentro do meu contexto, vou ter também no meu contexto. Eu vou progredir de um jeito, você vai progredir de outro. Mas no final, tá? Existe uma certa igualdade
com relação a isso, porque quando a gente olha a jornada como um todo, tanto do início, que todos nós tivemos uma origem espiritual simples e ignorante, o nosso destino final é a felicidade. Só que nesse caminho, cada um acaba pegando um caminho que não necessariamente é o mesmo, tá? Mas os caminhos são escolhas nossas. E aí nós temos, tá certo? A nona lei, que é a lei da liberdade, né? O homem possui uma liberdade natural, tá? E ela não é absoluta, tá? Ela se manifesta através do nosso livre-arbítrio. E é esse direito da gente ser o dono de nosso próprio destino. Então, Deus sabe, né? Ele sabe a história, sabe onde é que o filho dele vai chegar, tá certo? Mas ele permite que o caminhar, tá certo? De certa forma, ele seja vivido por nós, sentido por nós. Por mais que ele conheça o caminhar, mas Deus permite que a gente sinta e viva e tenha a experiência do caminhar, né? E isso, ao nós termos a consciência e percorrer essas leis, isso faz com que tenhamos justiça, porque as leis são as mesmas para todo mundo, então fica justo. Nós tenhamos amor, porque percebemos, olhamos para nós e olhamos para os outros, e à medida que a gente tem amor, a gente passa a ter a caridade, que é conviver com essas diferenças e nos doar. Aquilo que eu posso doar para você, aquilo que eu posso te auxiliar nessa caminhada, eu faço com amor através da caridade. E ao fazer essa doação, eu promovo também, não só o meu aprimoramento, mas também eu ajudo você na sua jornada, no desenvolvimento do seu aprimoramento. E essas são as 10 leis, minha gente, tá certo? E é através do entendimento e da vivência dessas leis, indo em favor a essas leis, é que faz com que a nossa caminhada ela tenha mais sentido. E ela ganhe sinergia com a lei do todo, que é a lei divina. E aí, quando eu tenho sinergia com a lei divina, minha gente, a gente dá passos mais largos, a gente acelera mais o entendimento da nossa vida, do nosso propósito espiritual enquanto seres humanos, para que a gente possa dar um próximo salto na nossa evolução espiritual. Tudo bem? Minha gente, poxa, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês e estar aqui refletindo um pouquinho sobre isso. Se isso fez sentido para vocês e vocês acreditam que algumas pessoas têm dúvidas, cara, não deixa de compartilhar, colocar a pessoa aqui, bota o nome da pessoa aqui, pede para ela ler, tá certo? Ou ler não, né? Assistir esse vídeo aqui, tá certo? Mas é apenas a minha maneira de enxergar e é assim que eu tento caminhar. Para mim faz sentido. Se fizer sentido para você também, tá tudo certo. Tá ok? Um grande beijo no coração de vocês, tá? Que Deus ilumine o caminho e que vocês deem passos largos, tá? Na manutenção, na conquista e na vivência da sua felicidade, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima semana, sexta-feira, às 8 horas da noite, tá? Um grande abraço para todo mundo